Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Ferreira, professor de Geografia aqui do cursinho Paralelos, e hoje nós vamos dar início a um estudo sobre o continente europeu. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre aspectos necessariamente físicos do nosso continente, e na próxima aula nós vamos falar sobre atualidades, sobre algumas questões que aconteceram no continente, entre outras situações, tá? Dando início aqui, a gente vai ver que a Europa é um dos 6 continentes do mundo. Em extensão territorial, ela vai ser o segundo menor. Ela vai ser banhada ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, ao oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. A Europa também é conhecida como o Velho Mundo. A gente vai entender um pouco mais isso quando for estudar a questão do continente africano, por exemplo, tá? E é considerado o berço da cultura ocidental. A Europa limita-se territorialmente com a Ásia. E aí, devido a essa situação aqui, a gente vai ter o que é chamado por alguns geógrafos, alguns estudiosos, como um supercontinente chamado Eurásia, tá? A gente vai poder entender ele um pouco mais. E aí, esses dois continentes, eles são separados pela cordilheira chamada de Montes Urais. Devido ao seu contorno bastante regular, o continente europeu apresenta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea. Então, aqui ao lado nós vamos ter um mapa, né, do continente europeu. Aqui embaixo, à esquerda, nós vamos ter a Europa centro-ocidental, né, composta por países como França, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Islândia. E mais para a direita nós vamos ter a Europa central, que é a Alemanha, Polônia, enfim, entre os países que estão aí. Abaixo nós vamos ter a Europa meridional, que é Itália, Croácia, Romênia, Sérvia, Bulgária, entre outros. E acima, lá ao norte, nós vamos ter a Europa setentrional, Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. E vamos pensar assim, ao lado, na questão do Nordeste, nós vamos ter a Europa Oriental, tá? Que seria a Rússia, a Ucrânia. Essa tem uma característica que são os ex-países aliás, são os países da ex-União Soviética, né? Então, aqui alguns dados do continente europeu, o continente, Europa, gentílico europeu, a área é cerca de 10 milhões e 180 mil quilômetros quadrados, população 741 milhões de habitantes, densidade demográfica 72, quase 73 habitantes por quilômetro quadrado, e na Europa são faladas cerca de 60 línguas e tem as mais faladas, que são o inglês, o espanhol, o francês, alemão, e ela tem 50 países, o maior país vai ser a Rússia e o menor o Vaticano, regiões da Europa. Aí aqui, né, o que foi falado, a Europa Ocidental é composta pelas nações banhadas pelo Oceano Atlântico, Europa Meridional, nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo, situadas na Península Ibérica, e Europa Centro-Oriental, pelos países que formam a ex-União Soviética e se tornaram independentes, e Europa Setentrional, composta por países que se situam no extremo norte do continente, né? Então, só vou voltar aqui o slide para vocês entenderem um pouco melhor isso. Qualquer coisa, se quiser dar um pause aí sem problemas. Então, aqui para frente, dá uma travada aqui. Aí, deixa eu voltar. Aí, a respeito da economia da Europa. Ao longo de um grande período, a Europa foi considerada o centro econômico do mundo, principalmente devido à localização geográfica, estando no centro do mundo, ou seja, dentre os demais continentes. A respeito disso, a gente vai ter outras supereconomias, Estados Unidos, a China, né? Mas a Europa, por ela ser fortalecida como um bloco econômico, ela vai estar muito forte no sentido da sua moeda, da questão de, vamos pensar assim, como eu posso falar, exportações, importações, desenvolvimento econômico dos países, tá? Por exemplo, eu acredito que a Europa seja o continente que mais tenha uma frequência, vamos pensar assim, uma média de países de uma situação favorável, né? Por exemplo, aqui na América do Sul, por exemplo, nós temos países que estão emergentes, mas nós temos países também muito pobres, né? A gente vai ter, é, assim como na Europa, a a América do Norte, que tem países que são super desenvolvidos, como tem países, como vai ter o México, que ele está em desenvolvimento também, ainda, né? E, assim, tem diversos fatores que a gente pode elencar para classificar isso.
tá? E aí a economia ela vai ser impulsionada pela agropecuária, mineração e turismo, e a indústria está relacionada à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia nos setores de telecomunicações, eletrônicos, produtos farmacêuticos, siderúrgicas, aviões, entre outros. A gente tem, por exemplo, uma grande influência da Europa nos nossos automóveis, né? Questões de marcas e afins que estão presentes regularmente no nosso dia a dia. É, enfim, eletrodomésticos, televisores e afins também é muito influente desse continente. E também a gente vai ter o bloco econômico que é a União Europeia, né? Ele é constituído por 27 países. Aqui está errado porque é um pouco desatualizado por conta do Reino Unido, né? Mas assim, são 27 países e a gente foi falado na aula passada, retrasada, mas esse bloco representa a livre circulação de bens e mercadorias entre os seus países, o que vai facilitar muito e vai reduzir muito questões burocráticas entre esses países, né? Necessariamente pode falar que é toda essa região é unificada no sentido dessa livre circulação e tal, facilitando tudo. Em relação ao clima, a gente é, vai perceber que ele vai influenciar diretamente na formação da vegetação. A gente vai ter o temperado oceânico, que ele é de elevado índice pluviométrico, especialmente na primavera e no inverno, e temperaturas amenas. Temperado continental, localizado no centro e leste da Europa, as chuvas têm menor incidência que no temperado oceânico, em amplitudes térmicas mais elevadas. Clima de montanha ocorre em áreas de relevo de grandes altitudes, como nos Alpes e Pirineus, e nessas áreas as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Os invernos são extensos e rigorosos, constituídos por nevadas e geadas. O subpolar, que é próxima à região ártica e constituída por duas estações bem definidas. O inverno é extremamente rigoroso e longo, com temperaturas que atingem menos 50, e verão bastante curto, com temperaturas que variam entre 16 e 21 graus Celsius. O Mediterrâneo é encontrado no sul da Europa, caracterizado por verões quentes e invernos mais amenos. Há duas estações bem definidas, seca no verão e chuvosa no inverno. Pessoal, em relação a clima, vegetação, tudo isso, pode parecer besta, mas vou indicar um programa que pode falar muito bem disso. Já ouviu falar do A Prova de Tudo, que é com Bear Grylls? Ele é de sobrevivência e tal, e ele vai para diversos locais de diversas partes do mundo. Ele tem muitos episódios gravados na Europa. Pode parecer besta, mas pode ter certeza que se vocês observarem quando for assistir ao redor, se for um episódio que trata do continente europeu, vai estar muito visível essas características que eu passei para vocês. Também tem diversos outros programas, mas esse é um que eu lembrei aqui de cabeça que pode ajudar bastante no estudo, por exemplo. Às vezes você gosta do programa e pode estar estudando para geografia também, tá? Tem no Brasil também e tal, vocês podem assistir isso como caracterização de questões físicas dos locais, né? Tem diversos programas que podem tratar desse tipo de assunto, tá? E é bem interessante, né? É muito melhor você prestar atenção na região e no clima e afins por uma coisa que você está assistindo por diversão do que por estudo necessariamente, né? Na hidrografia, a gente vai ter o rio Volga, que é o maior rio do continente europeu em extensão. Ele vai ter quase 3.700 quilômetros de extensão. Além disso, a gente vai ter outros rios que têm uma sua importância no continente europeu. Por exemplo, a gente vai ter o Danúbio, né, eu acredito que você já tenha ouvido falar, ele nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro, e o rio Reno, que ele pega a Alemanha, a França e deságua na Holanda. O rio Volga ainda é maior, né, com 3.688. Na vegetação, a gente vai ter a tundra, que é comum em regiões de clima subpolar, vegetação constituída por mungos, gramíneas, arbustos e líquens, floresce no verão, porém não dura mais de 7 semanas. As florestas coníferas, formação vegetativa constituída por pinheiros em áreas do sul, como pinos e eucaliptos. A floresta temperada, ela vai ser composta por pinheiros, além de árvores como a faia e o carvalho. Essas árvores têm características de perder folhas no inverno, conhecida por floresta caducifolha. Desculpa. Estepes vai ser a vegetação composta por herbáceas ou gramíneas provenientes dos solos férteis. A vegetação mediterrânea ela é composta por vegetação xerófita, plantas típicas de regiões secas, tais como maquis e garrigues. E as penínsulas a gente vai ter a escandinava, a Jutlândia, ibérica, itálica e balcânica. Em relação à população, a gente viu que ela tem
mais de 741 mil, desculpa, milhões de habitantes, e dentre esses, a gente vai ter cerca de 70 milhões de pessoas que não vieram da Europa, né, que não são da Europa, vieram de outros locais, ou seja, são imigrantes, né? E o país mais populoso vai ser a Rússia, com um pouco mais de 144 milhões de habitantes, e o menos populoso vai ser o Vaticano, com cerca de 800. Aí que eu queria chegar com vocês na parte do Reino Unido. Lá no mapa, deixa eu voltar aqui bem para vocês entenderem. A gente vai ter aqui, né, na questão da Europa Centro-Ocidental, a questão do Reino Unido, né, que vai estar aqui juntamente com a Espanha, França, Irlanda, Islândia. Mas quando você caracteriza Reino Unido, Inglaterra, é, por exemplo, a Grã-Bretanha também, como que você sabe qual que é qual? Qual que é a diferença? Será que a gente está falando da mesma coisa? No geral, é possível vocês utilizarem isso no dia a dia, tá? Não tem problema em falar um ou outro. No entanto, existem diferenças. Por exemplo, a Grã-Bretanha, ela é uma ilha no norte da Europa que abriga a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. E aí ela vai ser administrada por o mesmo governo e possui uma área de 244 mil quilômetros quadrados. O Reino Unido vai ser a Grã-Bretanha somada à Irlanda do Norte. Ela vai estar localizada ao norte, na ilha da Irlanda. E a totalidade do reino liderado pela Inglaterra, que tem a família real inglesa como chefe de Estado e o primeiro-ministro inglês como líder de governo. Esse tipo de regime, né, vamos pensar assim, chama monarquia constitucional. Tá? A gente tem aqui no nosso país, né, enfim, são diferentes as situações. A Irlanda do Norte divide a ilha com a Irlanda, que não faz parte do Reino Unido. É diferente, tá? A Inglaterra, ela é o principal país do Reino Unido, tendo como Londres a capital e o local onde se encontra a família real e a sede administrativa do governo. Por exemplo, aqui no nosso país nós temos o Distrito Federal, né, Brasília. Aí eles vão ter Londres como essa sede, essa capital do questão da sede administrativa. Então a gente vai entender que a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales fazem parte da Grã-Bretanha, que fazem parte do Reino Unido. E a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas não faz parte da Grã-Bretanha. Tá? Então tem essa diferenciação. Agora, para finalizar, eu queria falar com vocês uma situação. A gente, na aula, há 2 semanas atrás, na nossa aula passada, eu passei para vocês uma lista de exercícios. No entanto, hoje seria o último dia para entregar. Eu tive muitas poucas evolutivas, menos de 3 no Google Sala de Aula e menos ainda no e-mail que eu disponibilizei para vocês, meu e-mail pessoal. Então, assim, tem muitos professores que passam uma atividade hoje para vocês entregarem até amanhã. Eu não sou assim, porque eu acredito que talvez vocês tenham problemas pessoais, é, às vezes não tem disponibilidade na hora, tem alguns que estão no ensino médio ainda, então tem já as atividades acumuladas do ensino médio e enfim, diversas situações. Mas, infelizmente, eu fui um pouco mais tranquilo e eu não tive muitas devolutivas. Nas próximas, eu vou tentar fazer com um pouco menos de tempo e tentar lembrar vocês ao longo da semana, tá? Porque, assim, caso vocês queiram entregar ainda, sem problemas vou estar aceitando. Caso tenha alguma dúvida sobre os exercícios, sem problemas também vou estar disponível para responder. E é aquela situação, os exercícios que eu acredito tanto como eu, ou entre outros professores passam, se você pesquisar, vai ter na internet. Só que é questão da sua índole, né? Tipo, se você quer se enganar, é uma situação sua. Infelizmente, não tem o que fazer. É questão de você fazer e tal, e depois com o gabarito corrigir certinho, tá? Não adianta fazer por fazer também. Então, eu sei que deve estar muito complicada a questão dessa pandemia, né? Todas as situações, todo mundo, ninguém esperava isso. Mas está acabando já, por favor, tenham em mente que já já vocês vão estar fazendo o curso que vocês tanto sonham e estudam para isso, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, eu puder ajudar vocês, eu vou estar à disposição. E, enfim, tenham um ótimo final de semana e estudem, pessoal, porque está acabando já.